Fala pessoal, depois de finalizarmos o maravilhoso livro de Mateus, iniciaremos agora a leitura do Evangelho de Marcos. E quem era Marcos? Marcos era primo de Barnabé e juntamente com ele seguiu o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária. Porém, Marcos os abandonou no caminho para Perge. A indecisão de Marcos com o tempo deu lugar à maturidade, mostrando seu grande valor para toda a igreja e também até ao próprio apóstolo Paulo. Em sua carta aos Colossenses, Paulo vai pedir para que eles o recebessem muito bem. Já em Filemão, Paulo também vai chamar Marcos de cooperador. O apóstolo Paulo pede também a Timóteo que trouxesse com ele juntamente Marcos, porque seria muito útil ao ministério. A proximidade que Marcos tinha com Pedro, ela fica muito mais clara ainda quando Pedro o chama de meu filho em sua primeira carta. A autoria de Marcos nunca foi contestada pela igreja. Papias, bispo de Hierápolis, no ano 140, vai dizer o seguinte: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo o que se lembrou. Justino Marte, por volta do ano 150, refere-se ao Evangelho de Marcos como as Memórias de Pedro e sugere também que ele tenha o escrito quando ele ainda estava na Itália. Irineu também, por volta do ano 185, vai chamar a Marcos de intérprete e discípulo de Pedro. Se de certa maneira o Evangelho de Mateus foi escrito para um público judeu, Marcos foi escrito para um público romano e gentil. E há alguns pontos que nos fazem perceber isso. Quais são eles? Marcos, por vezes, traduz termos aramaicos e também, em alguns momentos, utiliza expressões latinas, ao invés de utilizar expressões gregas. Marcos vai contar o tempo de acordo com o sistema romano e também explica cuidadosamente costumes judaicos para que a gente possa entender melhor. Marcos omite alguns outros elementos, como a genealogia de Jesus, que é presente em Mateus, e Lucas no próximo livro que nós iremos ler. Marcos também vai trazer menos referências ao Antigo Testamento. Tudo isso apoia a visão de que o Evangelho de Marcos, foi escrito para um público gentio e inicialmente romano. Se Mateus tem como alvo nos mostrar que Jesus é o Messias prometido da nação de Israel, Marcos vai nos mostrar Jesus como servo sofredor de Deus, o servo perfeito. Por isso nós iremos perceber durante a leitura que Marcos olha muito mais os feitos de Jesus do que propriamente os ensinos, focando assim no seu serviço e no seu sacrifício. Ao invés de relatar grandes sermões, como acontece no Evangelho de Mateus, Marcos cita pequenos trechos, evidenciando assim a essência do ensinamento. Nós iremos perceber também que Marcos demonstra a humanidade de Jesus Cristo muito mais do que qualquer outro evangelista. Deus abençoe a sua leitura e que você possa perceber nela que Jesus se humilhou, se tornou homem para reconciliar toda a humanidade com Deus. Jesus foi o exemplo de verdadeiro servo, mesmo durante a sua morte. Que Deus abençoe a sua leitura. Fique com Deus.